Meus queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. É com muita alegria que nós iremos gravar este primeiro vídeo do ano de 2023. Estávamos resolvendo algumas situações, passando por outras, e por isso nós ficamos alguns dias sem gravar. Mas vamos iniciar 2023 firmes e fortes. E Jesus afirmou que daquele dia e hora ninguém sabe. Não, meu querido, Jesus não afirmou isso. Se a pessoa for, no mínimo, honesta, ele vai ler Mateus 24, versículo 35, e vai entender que Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabia. Ninguém sabia. Por quê? Porque eu e você que está sintonizado aqui no canal, nós estamos depois do evento. Quando Jesus disse aquelas palavras para os seus discípulos, eles estavam antes do evento. Ler a Bíblia como se ela fosse escrita hoje de manhã é algo desonesto. É algo desonesto, é algo de religioso, é algo de quem é anticristo, é algo de quem não faz uso da verdade. Quando alguém é honesto, meu querido, ele pega a Bíblia e sabe o que é temporal, atemporal, ele sabe usar os tempos verbais, ele sabe quem disse para quem disse. Ele sabe quem disse e quem recebeu aquelas palavras. Ele sabe disso. Mas, olha aqui, meu querido, de uma maneira bem simples. Vem para mim, de maneira bem simples. Jesus disse que ninguém sabia o dia e nem a hora da sua vinda, daquelas questões que ele estava trabalhando ali em Mateus 24. Ele disse isso em Mateus 24, versículo 35. Sim, na primeira geração, ou naquela geração, ou no primeiro século, ninguém sabia do dia e nem a hora. Ninguém poderia dizer, é segunda-feira, 3 horas da tarde. Ninguém poderia falar, é quinta-feira ao meio-dia. É sexta-feira à meia-noite. Ninguém poderia afirmar isso. Ninguém poderia afirmar que seria janeiro, numa quinta-feira, do dia 10 à meia-noite ou 4 horas da madrugada. Ninguém poderia falar. Porém, todos aqueles que ouviram Jesus, todos aqueles que estavam atentos ao ensino de Jesus, todos eles podiam afirmar que seria naquela geração. Mateus 24, um versículo antes, que é o 34, diz que seria naquela geração. Dia e hora ninguém sabia, mas a geração, Jesus revelou, seria naquela geração. Se você ler Mateus capítulo 10, versículo 23, Jesus virando para os discípulos, não seja desonesto pensando que, ou ensinando que Jesus está falando para mim, para você, falou para os discípulos e explicou para eles que haveria uma grande perseguição. Obviamente que estava falando do contexto da grande tribulação. E que os discípulos iriam fugir, era para eles fugir de uma cidade para outra, e que antes que eles percorressem todas as cidades de Israel, ele voltaria. O religioso lê a palavra Israel como, sabe que jeito que o religioso lê? Antes que vocês percorram todas as cidades de Minas Gerais, eu volto. Antes que vocês percorram a cidade do Rio de Janeiro, eu volto. Que desonestidade. Macumbaria não faz isso. Feitiçaria não faz isso. Botequim do seu João ali na esquina não faz isso. Onde se celebra o funk não faz isso. Só tem um lugar que faz isso. Um lugar chamado igreja. Olha aqui, ó. Só um lugar que usa essa desonestidade. Como que eu posso congregar num lugar assim? Que é desonesto com Deus, que é contra Jesus. Não tem como.
Jesus também afirmou em Mateus capítulo 16, o versículo 27 e o versículo 28, que no momento da sua volta, quando ele voltasse, alguns dos discípulos não teria provado a morte. Olha só, meu irmão. E Jesus agora vai falar para o sumo sacerdote e aqueles que ali estavam, em Mateus 26, versículo 64, que ele voltaria em breve e que eles veriam. E outra coisa, Jesus afirmou em Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao versículo 22, que quando Jerusalém fosse cercada, estaria perto da sua devastação. E quando começasse, era para eles fugirem. Lá tá os locais geográficos, Judéia. O religioso lê como se fosse a cidade dele, né? Eu estou em Caeté. Ah, não, foge para Caeté. Não, sai de Caeté, foge para Sabará. Que desonestidade! E Jesus falou que quando acontecesse aquilo com Jerusalém, todas as coisas que estão escritas se cumpririam. Quando acontecesse aquilo que aconteceu do ano 66 ao ano 70 do primeiro século. Só que Jesus não para por aí. Jesus continua no capítulo 21 de Lucas e vai explicando. No versículo 27 ele fala da sua vinda, e no versículo 32 Jesus deixa claro que não passaria aquela geração sem que todas coisas acontecessem. Jesus deixou isso claro. Mas um religioso vai aceitar isso? Não. Um pastor do sistema vão aceitar isso? Não vão. Os pastores não vão. Por quê? Meu querido, entenda. O que se entende de igreja hoje não é a igreja de Cristo. É uma igreja que ela pegou, é uma igreja judaizante que tenta seguir aquilo que o Jesus de Nazaré ensinou no sentido de dogmas, coisas que Hebreus capítulo 6, versículo 1 fala que é para deixar. E Romanos capítulo 7, versículo 4 fala que é para nós servir o outro Jesus, o ressuscitado. Então eles colocam a pessoa como se fosse um judeu, ensina dízimo, ensina sacrifício, ensina mandinga, urucubaca, moléstia. Meu querido, isso não é igreja. Isso o país chama de igreja, as pessoas chamam de igreja, mas é sinagogas. Não passam de sinagogas. E sinagogas de Satanás, como escrito está em Apocalipse. Isso é sinagogas de Satanás, semelhantes àquelas sinagogas que o Apocalipse, que João lá no Apocalipse faz menção, né? Cristo através de João. Então, meu querido, por que Satanás? Porque Satanás é um adversário, é um adjetivo para adversário, aqueles que são contra Cristo. E quem é contra Cristo na face da terra? É a ditas igrejas. Eles são contra Cristo. Quando você vai na macumbaria, é possível ter mais temor lá do que nas ditas igrejas. Pelo menos lá não estão pegando uma palavra de Jesus e distorcendo para aprisionar as pessoas. Pelo menos lá estão fazendo qualquer outra coisa menos isso. Pelo menos isso. Agora, nas ditas igrejas, pega uma palavra que foi dito para Timóteo e fala que Jesus está falando para você. Coisas, quando eu digo isso, falando de profecia, não estou falando de princípios eternos. Amar é um princípio eterno. Praticar um bem é um princípio eterno. Procurar não praticar o mal é um princípio do mundo e é eterno, implantado por Deus. Mas nessa capacidade, um religioso não tem. Dou glórias a Deus, que já faz aproximadamente 4 anos que Jesus abriu meus olhos e eu pude sair da maior prisão que existe na face da terra,
chamada por eles de igreja, que na verdade não é igreja. Sabe o que é igreja? Igreja é eu e você reunidos. Reunidos em Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Meu amado, fica com estas observações e vamos juntos em 2023 a ganhar almas para Jesus. Deixa eu usar esse termo aqui, né? Meu Deus do céu. Mas pelo menos vamos fazer o seguinte, vamos pregar o reino de Deus para fazer a pessoa entender que ele está no reino de Deus, né? Porque quem ganhou as almas não foi o homem, não foi o homem. Quem resolveu o problema do homem, meu querido, foi Jesus. Não foi um líder. Não, eu vou ali ganhar a alma. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Aqui, ó, dá meu abraço. Até o próximo vídeo. Fui.